primeiro caso de Covid-19 no Brasil era confirmado há exatos 4 anos, em 26 de fevereiro de 2020. De lá para cá, foram mais de 38 milhões de confirmações pela doença e quase 710 mil mortos. No auge da pandemia, mais de 4 mil óbitos eram registrados por dia no país. Agora são 200 mortes por semana. Em 2024, até o dia 17 de fevereiro, 1.325 vítimas fatais foram registradas no Brasil. Com o avanço da vacinação, o número de mortes confirmadas semanalmente este ano é 448% menor que no mesmo período do ano passado. Mesmo assim, após o carnaval, o número de casos da doença disparou. Em São Paulo, para você ter uma ideia, o aumento foi de 85%. Em todo o mundo, mais de 13 bilhões e meio de doses de vacinas contra o coronavírus já foram aplicadas, com 70,6% da população global imunizada com ao menos a primeira dose, segundo dados da Universidade de Oxford. E para repercutir esses números, eu converso agora com Marcelo Tsuka, pediatra, infectologista e coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui no Conexão Record News, repercutindo essa notícia tão importante, porque remonta a um período obscuro, né, da história do planeta e que nós vivenciamos isso muito de perto. Agora, esse aumento de casos que nós estamos vendo hoje, doutor, já era esperado? Está dentro da normalidade ou acende um sinal de alerta? Boa tarde, Jonatas. É um prazer estar com vocês. Na verdade, essas mutações que o vírus ainda tem permitem episódios de aumento do número de casos. Lógico, não com a gravidade que a gente tinha por conta de vacinação. A vacina ainda é um dos grandes fatores que leva à proteção, mas essas mutações permitem que, eventualmente, nós tenhamos um aumento de casos, como está acontecendo. Agora, doutor, quantas doses de vacina são necessárias para manter uma pessoa imunizada, né, segura contra a Covid-19? Porque às vezes as pessoas ficam em dúvidas aí se devem ou não tomar mais uma vacina. Qual é o recomendado hoje? Então, na verdade, depende muito do indivíduo. Crianças são menos doses, os adultos, a gente fala de 4 doses, né? 2 doses e 2 reforços. Imunossuprimido, há necessidade de mais doses. Depende do tempo que foi realizada a vacina, também há uma queda na resposta imune, por isso que a proposta é que anualmente a gente tenha reforço vacinal. Então, a gente precisa estar acompanhando direitinho que existem essas possibilidades de mudanças, tanto dos esquemas vacinais, mas a princípio, anualmente, a gente precisará repetir a vacinação. A gente está vendo também, com esse aumento de casos, os hospitais já exigindo que funcionários e pacientes voltem a usar máscara. Essa recomendação do uso de máscara também vale para as empresas, doutor? Qual é a sua opinião a respeito disso? Um dos problemas é esse, que algumas pessoas podem estar infectadas pelo vírus, transmitir o vírus e não ter nenhuma manifestação clínica. Só que uma outra pessoa que estiver perto pode adquirir a infecção e ter um quadro mais grave. Então, até por conta daquelas pessoas que têm um risco maior, que têm alguma imunodeficiência, que têm um câncer, que é idosa, que tem outras doenças associadas, esses indivíduos, sem sombra de dúvida, precisam usar medidas protetoras, como o uso de máscaras, como higiene de uma maneira mais adequada. As outras pessoas, quando tem qualquer manifestação respiratória ou que possa sugerir o Covid, também precisa se proteger para impedir a transmissão. Então, essa análise, cada vez mais a gente tem que partir para as informações adequadas, orientação da população de como que deve se comportar frente a qualquer manifestação clínica, para que a gente possa evitar que outras pessoas de maior risco adquiram a infecção. Isso vale principalmente para o ambiente hospitalar, mas também para empresas,
para convívio familiar e etc. Pois é, e é bom a gente reforçar que nesse momento em que a gente está acompanhando esse aumento nos casos de Covid-19, a gente também está vendo um aumento nos casos de dengue, né, doutor? E aí as pessoas podem se perguntar sobre a dificuldade que é diferenciar uma doença da outra. O que o senhor pode dizer a respeito disso? Um detalhe que é fundamental a gente entender, que dengue a gente sempre espera que aumente em período de chuva e calor, porque o inseto ele precisa disso para se replicar, tá? Mas a dengue ela não promove quadro respiratório, ou seja, se a pessoa tem uma tosse, se a pessoa tem uma dor de garganta, isso não é manifestação de dengue, isso é manifestação principalmente de vírus respiratórios. Agora, dengue também é importante a gente pensar na epidemiologia, ou seja, o inseto ele é bobo, ele não voa muito, então eu preciso ter casos próximos a mim. Eu preciso ter pessoas que desenvolveram dengue próximas de onde eu estou, de onde eu fico, para que eu possa eventualmente adquirir a dengue também, pelo inseto, lógico. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação com a gente aqui no Conexão Record News. Fica um alerta para a população sobre os dois casos, né? Ter cuidado com a Covid-19, apesar da vacinação, e também ficar atento para ver se a vacinação está em dia. E aí sobre a dengue, que também é um problema que o Brasil enfrenta nos dias atuais. Boa tarde e boa semana para o senhor. Boa tarde, de novo, um prazer estar com vocês.